A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Vendo Cristo no Novo Testamento, por Stephen Cowan. Volume 1, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Edições Tesouro Aberto, Belo Horizonte, Brasil, 2023. Hoje vamos ler ainda o capítulo 1, Vendo Cristo como Nosso Rei, tópico 2, da página 15 a 17. A rejeição do rei. À medida que lemos o Evangelho de Mateus, percebemos uma coisa interessante. Por um lado, vemos Deus testemunhando todo o tempo, constantemente acerca de Jesus, seu Filho, como Rei divinamente escolhido. Por outro lado, vemos, ao mesmo tempo, o povo de forma constante rejeitando Jesus como Rei. Vemos um conflito aqui. Por quê? Porque motivo o povo falhou em ver Jesus como Rei? Deus escolheu um povo dentre todas as nações e, ao longo de um grande período de tempo, preparou-o por uma razão, para que o Messias viesse dele. Isto é, Deus preparou o povo de Israel, desde o dia de Abraão até Cristo, com um único objetivo, para que na plenitude do tempo, o Rei, o Messias, viesse. No entanto, curiosamente, quando o Messias, o Rei, chegou, o povo de Israel fracassou em reconhecê-lo como tal. Eles o rejeitaram, porque o conceito de rei havia sido distorcido ao longo da história humana. Um rei, de acordo com os padrões humanos, é muito diferente dos padrões divinos. Quando o rei finalmente chegou, muito poucos o reconheceram. Os judeus daquela época ficaram desapontados com Jesus. Eles estavam esperando um rei, e no princípio pensavam que ele provavelmente o fosse. Estavam esperando que ele viesse derrotar o Império Romano, que os libertasse do jugo de ferro daquele império e fizesse Israel a cabeça das nações. Mas Jesus não fez isso, e eles ficaram desapontados com ele. Ele não era um rei segundo o pensamento deles. Por isso mesmo, ele se declarando o rei e tendo nascido para ser rei, eles o rejeitaram. Ele não se adequara ao conceito dos judeus. Somente uns poucos dentre os filhos de Israel, dos judeus daquela época, receberam a Jesus como rei. Somente uns poucos, tais como Maria, José, Zacarias, Isabel, João Batista, Simeão, Ana, alguns pastores, abre parênteses, esses provavelmente eram pastores muito especiais, não comuns. Há quem pense que eles eram pastores do templo que cuidavam das ovelhas separadas para serem sacrificadas no altar. Fecha parênteses. E alguns dos discípulos de João Batista o receberam. E como? Por revelação. O conceito humano de rei está em tal oposição ao conceito divino que é necessário revelação para que se possa ver Jesus como rei. E isso é verdadeiro, não somente no primeiro século, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra em um corpo humano, mas ainda é hoje. Você pensa que pode verdadeiramente ver Jesus como rei sem ter revelação? Quando lemos o Evangelho de Mateus, provavelmente vamos ter um conflito em nosso interior, porque embora Jesus seja apresentado como rei, não vemos muito de sua natureza, nem de seu irmãs. Quando lemos o Evangelho de Mateus, provavelmente vamos ter um conflito em nosso interior, porque embora Jesus seja apresentado como rei, não vemos muito de sua natureza, nem de seu procedimento de rei. Não vemos muito de sua realeza. Provavelmente muitos de nós adotamos a mesma posição dos judeus no passado. Abre aspas, ele não parece um rei. Que evidência ele pode nos dar? Fecha aspas, é necessário revelação. Realmente precisamos que o Espírito Santo tire o véu que está sobre o nosso coração à medida que lemos o Evangelho de Mateus. Deus tem de abrir nossos olhos para que vejamos que Jesus é de fato rei, mas não de acordo com os padrões humanos. Ele é um rei de acordo com o padrão de Deus e devemos recebê-lo como tal, como nosso rei. Acabamos aqui, irmãs, o tópico 2.